Bom, se você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente você é um dono de delivery ou pretende ter um delivery, enxerga que o delivery é uma oportunidade. Nesse vídeo aqui a gente vai passar o mapa, todo o passo a passo, como se a gente estivesse colocando ali no Google Maps ou no Waze, para você ver qual que é o exato caminho que você precisa percorrer para atingir o faturamento de 50 mil por mês no seu delivery. E não só faturar 50 mil por mês através do delivery, mas também faturar 50 mil por mês sem ter que depender do iFood ou de qualquer outro desses aplicativos de marketplace, sem ter que ficar colocando cupom nos seus pedidos, sem dar taxa grátis, sem nenhuma dessas estratégias de pedido falso, esse tipo de estratégia que é truquezinho ou fórmula mágica para você querer vender muito, mas não ter lucro. Então aqui a gente vai te passar uma estratégia que não só ela faz você aumentar suas vendas, faz você ter clientes novos todos os dias, como também aumentar o seu faturamento com lucro, porque no fim das contas a gente entende que é isso que importa, né? O importante é o quanto sobra no seu bolso no fim do mês. Não é só ter um monte de número, um monte de faturamento falso que não serve para nada, a não ser para dizer que funciona fazer esse tipo de estratégia que a gente não utiliza aqui no nosso método. E bom, quando a gente fala do mercado de delivery, a gente está falando de um mercado hoje que em 2021 faturou mais de 40,5 bilhões de reais. Então é sim um mercado muito grande, é um mercado que está crescendo a todos os anos, né? Está crescendo todos os anos, é um mercado que vai crescer ainda mais, tem muito espaço para crescer. No Brasil hoje a gente ainda consome pouco no delivery comparado com outros países que já estão mais na frente, como por exemplo os Estados Unidos. Então, se você pegar as projeções, nos próximos 10, 15, 20 anos é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer. E aquele crescimento que teve ali na época da pandemia, 2020, 2021, foi um crescimento que já ia acontecer, só que ele foi acelerado. Então, realmente, hoje o delivery é uma grande oportunidade, principalmente para quem já está atuando no ramo ou para quem já tem um restaurante, para quem ainda está pensando em atuar, porque as pessoas vão buscar cada vez mais pela comodidade e buscar cada vez mais pelo conforto. E o delivery entrega isso, né? Principalmente porque hoje em dia a gente tem cidades cada vez maiores, a gente tem cada vez mais trânsito, a gente tem cada vez mais problema com segurança. Então, o fato de poder pedir comida e chegar em casa com qualidade é muito atrativo para o consumidor final. Então o delivery é sim uma grande oportunidade. E esse método que a gente vai te apresentar aqui é um método que não só funcionou pra gente, você vai conhecer um pouquinho mais da nossa história, de como é que aconteceu pra gente aqui nesse vídeo, mas é um método também que tem funcionado para diversas outras pessoas de diversos nichos diferentes. A gente, por exemplo, trabalha com hamburgueria, mas tem gente que aplica esse método e trabalha nos mais diversos nichos possíveis, como por exemplo, marmita, sobremesa, sushi, pizza, açaí, enfim, os mais diversos nichos, até mesmo nichos que não são tão populares no delivery, como por exemplo acarajé, tapioca, enfim, qualquer tipo de produto de comida você vai conseguir aplicar o método Delivery 50K. Como por exemplo a Priscila, que você vai ver agora, que é uma das nossas alunas, que chegou aos 50 mil de faturamento em 3 meses depois de aplicar o método Delivery 50K e trabalha no nicho de confeitaria, um nicho totalmente diferente do nosso. Assim, sempre surge uma dúvida, né? E a gente ficava pensando, será que isso vai dar certo pra gente? Porque o ramo deles não tem nada a ver com o nosso. Isso era uma coisa que eu pensava muito. Eu dizia, essa dúvida eu tinha comigo. Eu dizia, será que isso vai dar certo? Porque hambúrguer não tem nada a ver com doceria. Tipo, ela nunca quis investir em propaganda. Tipo, nunca, nunca. Eu falava pra ela, mãe, a gente tem que fazer propaganda, a gente tem que fazer propaganda. De algum jeito. Agora, eu falava essa propaganda, não sei qual. Mas pelo menos alguma eu queria fazer. E ela nunca queria. Ela dizia, não, porque isso não é assim, isso é trabalho de formiguinha. Porque as pessoas vão saber que a gente é bom se elas provarem. Esse negócio de propaganda não adianta nada. Ela só falava assim. A gente fez 17.545 na doceria e 10 mil no iFood. Depois de fevereiro para março, qual foi o resultado? Aí a gente fez pelos canais próprios. A gente fez 27.952 e 19.188 no iFood. Aí no total deu 47.141 em abril de 2021. E aí, Aí a gente fez na doceria, né, nos canais próprios, 34.776 e no iFood a gente fez 18.456.
No total foi 53.233. A gente aumentou. O nosso maior foi em maio desse ano, que chegou em 83 mil. E quanto desses 83 foram pelos canais próprios? Foi 51.061 e 31.866 pelo iFood. O total de maio foi 82.928. Sabe qual era o sonho da minha mãe? Era ela ter um lugar que ela pudesse sentar para almoçar. Porque ela não tinha, né? Ela tinha que sentar, tipo assim, ela meio que almoçava em pé. Ou então ela ficava num cantinho espremida numa cadeira. A cozinha dela agora é enorme. É quase do tamanho do nosso apartamento. Para quem tinha uma cozinha que mal cabia ela e o fogão. Então isso daí já foi uma conquista, assim, muito grande. Você vai ver aí também agora o Bruno e a Genice, que são aqui de Mairink, interior de São Paulo, que aplicaram o método Delivery 50K no nicho de salgados e também conseguiram chegar a 50 mil de faturamento por mês no Delivery, mesmo estando numa região que é muito menos populosa que a nossa, tem menos pessoas, e também uma região que era nova para eles, né? Eles mudaram de cidade, foram para lá, não conheciam ninguém, começaram do zero e também conseguiram chegar nesse resultado. Olha, para ser bem sincero, a gente tinha fechado, porque em plena pandemia, vamos dizer assim, tudo subindo, insumos, principalmente o que a gente mais usa aqui é a mussarela hoje. Eu mesmo comentei, a Jane mesmo comentou, da gente fechar as portas e procurar no nosso ramo. Eu trabalhava numa metalúrgica antes, numa usinagem. A Jane, empresa de cosméticos, e também ela é professora de música. Então a gente começou a falar, vamos ter que voltar às nossas atividades antigas, né? E a gente agradece muito a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho, porque daí é um sonho que a gente não precisou encerrar ali, né? Exatamente. Porque hoje a gente até quando vê pessoas que infelizmente fecham as portas, né? A gente fala, poxa vida, não é somente fechar as portas, é um sonho que a pessoa fechou ali e encerrou, né? Talvez porque não teve a oportunidade de encontrar pessoas que estendessem a mão. Vamos lá, estamos juntos nessa, que foi o que aconteceu com a gente. Só complementando, é como se a gente estivesse no fundo do poço, aí vocês chegaram ali na boca do poço, estendeu a mão, falou, vou te ajudar. Jogou uma corda lá pra gente poder subir. E realmente é o que tá acontecendo. Né? Porque se naquele momento a gente não tivesse encontrado, realmente, a gente não, os resultados por si falam, né? Então a gente não conseguiria continuar ali por muito tempo, tomar uma decisão sem alguma estratégia, a gente não conseguiria manter. Janeiro do ano passado, eu lembro que a gente fechou em 9 mil faturamento. E aí depois foi para 25 nesse mês que a gente seguiu, enquanto começou as aulas, tudo. A gente saiu de 9 e foi uma acréscimo, aí a gente chegou em 25 mil. Junho a gente fechou em 40 mil. E aí, julho, fechamos com 57 mil. R$57.004,10. E o 50K pra gente era aos nossos olhos era assim, meu Deus, será que a gente falava? Impossível, né? Era muito difícil. Mas a gente comentava quando vocês falavam, não, que quando chegar a gente vai aí. Não, vai vir sim, mas depois a gente fala assim, meu Deus, será que a gente vai conseguir chegar? Mas esse método que a gente vai te ensinar hoje, ele não funciona para todo mundo, não são todas as pessoas que conseguem aplicar. Então, a gente separa aqui para quem funciona e para quem não funciona. Para você que já tem um delivery e quer escalar suas vendas, sim, com certeza funciona. Para você que ainda não tem delivery, mas tem um restaurante que é focado em presencial, que tem um salão, e você agora está enxergando o delivery como uma oportunidade, está vendo que você precisa ter o delivery também na sua operação, que não faz sentido não ter delivery e quer focar cada vez mais nessa questão do delivery, também vai funcionar totalmente para você. E também para você que ainda não tem delivery, não tem restaurante presencial, mas enxerga o delivery como uma grande oportunidade, está começando do zero, está pensando em qual produto você vai escolher, está pensando em como você vai fazer, qual vai ser a sua estrutura, mesmo que você esteja começando de casa, sim, o método funciona para você e é possível sim faturar 50 mil por mês, mesmo que você não tenha uma grande estrutura, porque o delivery permite isso, né? O delivery é um tipo de empreendimento com uma barreira de entrada muito baixa.
É um tipo de empreendimento que você pode começar com muito pouco, e eu diria até que você deve começar com muito pouco. Você não precisa dos melhores equipamentos, da melhor cozinha, da melhor localização da sua cidade. Você precisa, com poucas coisas que você já tem aí na sua casa, ou com poucos equipamentos que você pode comprar, consegue sim começar o seu delivery, consegue aplicar o método para você. Mas como a gente disse, o método não funciona para todo mundo, né? Se você quer focar suas vendas totalmente no salão, o seu foco é ter um restaurante cheio, uma casa lotada, você não quer ter esse foco no delivery, o método não vai servir para você. Você pode até ter como consequência de aplicar o método um aumento nas suas vendas de salão. Por exemplo, lá no nosso delivery a gente tem delivery salão. Toda vez que a gente aplica o método, toda vez que a gente faz o processo de venda ativa, que vocês vão conhecer aqui mais para frente, traz novos clientes para o delivery e, por consequência, traz alguns novos clientes também para o salão. Mas esse não é nosso foco, tanto que 90% do nosso faturamento é através do delivery. E a tendência é que todos os alunos que apliquem o método tenham um cenário parecido com esse, vão ter a maior parte das suas vendas vindo através do delivery, porque é ali que a gente foca, é ali que a gente concentra todas as energias, e todos os passos do método são voltados para trazer novos clientes para o delivery. Então, se o seu foco é ter um restaurante com salão lotado, talvez esse curso não funcione para você. Agora, se você é do tipo de pessoa que quer aprender fórmula mágica, que quer apertar em 1, 2 botões e quer que os aplicativos façam tudo por você, quer fazer algum tipo de estratégia, algum hackzinho que ficam vendendo por aí, algum tipo de facilidade que infelizmente não existe, também não vai funcionar para você, porque aqui você vai conhecer um método que é baseado no que a gente aplicou no nosso delivery e o que a gente passa para vários outros alunos que eles têm aplicado no delivery deles, para ter um negócio consistente, um negócio que dá lucro. Não um negócio que fatura, que tem número, que aparece um monte de gente aí mostrando um monte de número, mas que no fim das contas não sobra dinheiro no fim do mês. Porque se fosse para fazer isso era fácil, é só você ir lá, colocar a taxa grátis no iFood, colocar cupom de 12, de 10, de 15, fazer pedido falso, enfim, um monte de estratégia que as pessoas inventam por aí e que falam que vai te trazer faturamento e talvez até tragam, mas não te trazem lucro. E você vai entender por que isso acontece aqui nesse vídeo. Então, se você quer esse tipo de estratégia, esse tipo de fórmula mágica, pode fechar o vídeo e continuar fazendo o que você estava fazendo, vai lá assistir meme no TikTok, no Instagram, vai falar mal da vida de alguém no Facebook, sei lá o que você gosta de fazer aí na internet, pode ir para lá porque esse vídeo aqui realmente não é para você. E como eu já falei aqui, esse método é baseado no que a gente aplicou e o que a gente aplica todos os dias no nosso próprio delivery. Foi assim que a gente descobriu esse método, foi na prática, foi realmente no campo de batalha. E para falar um pouco mais sobre essa história de como tudo começou, eu vou passar aqui para o meu pai, que também é o meu parceiro, o professor aqui do método, para explicar como é que foi essa história, até porque quando começou eu tinha só 2 anos de idade, então eu não ia lembrar muito bem para poder explicar como é que foi essa história. Exatamente, e essa história começou lá em 2002, quando eu era sócio de uma padaria, engraçado, né? Sócio de uma padaria, e por incrível que pareça era um português, não era Francisco, nem João, mas era seu Arlindo, eu era sócio dele, e essa sociedade não me rendia muito dinheiro na época. E minha esposa, muito empreendedora, nós tínhamos nos mudado para uma casa lá em 2002, e então eu resolvi fazer uma proposta para ela. Como na época já vendia aqui na região muito x-salada, x-burger, tinha muita casinha de lanche, não chamava nem delivery ainda, eu falei para ela, amor, vamos fazer um puxadinho aqui, e na minha cabeça eu imaginei que ela ia faturar naquela época R$50 por dia. Eu falei, vai ajudar nos custos da nossa casa e isso vai ser muito bom para a gente. Mas, por incrível que pareça, quando eu fiz esse puxadinho, a gente comprou uma chapa, um freezer, colocou toda a estrutura que a gente tinha na época ali, bem simples mesmo. Ela faturou R$200, ela chegou toda animada para me contar, coitada, inocente naquela época, amor, faturei R$200. R$200 em 2002 era muito dinheiro. E aí eu parei, pensei e tomei a melhor decisão da minha vida. Eu falei, amor, R$200 é muito dinheiro, eu sou seu sócio agora. Se for só R$50 por dia, tudo bem, era só seu. E aí começou a nossa história aí no Hambúrguer ZN.
Foi assim que começou. A sociedade, que já não ia muito bem, não sobrava muito dinheiro, eu também terminei essa sociedade e acabei focando 100% no Hambúrguer ZN. E no passar dos anos, do tempo, a gente trabalhando ali, eu vi que o negócio, em vez de crescer, de melhorar, como foi na época da inauguração e até no primeiro ano que a gente trabalhou ali, só vinha diminuindo e parece que eu estava numa esteira. Meu produto era muito bom, as pessoas divulgavam, todo mundo que ia lá, comia a primeira vez, falava do produto, mas eu não entendia porque um produto bom, as pessoas comendo e começou com tanto sucesso, esse sucesso não continuava. Eu percebi que na mesma região onde a gente mora, uma região até populosa do bairro aqui em São Paulo, as pessoas começaram a ver o nosso sucesso e começou a abrir algumas casinhas de lanche também na região e vender até mais barato do que o meu produto que eu vendia. E isso começou a prejudicar muitas minhas vendas. Então, esse faturamento, cada vez mais, em vez de crescer, ia diminuindo. E foi quando um dia, foi muito marcante para mim esse dia, que eu estava trabalhando lá, abri o Hambúrguer ZN, a gente trabalhava na parte da noite, e eu esperando o telefone tocar, esperando os clientes chegarem, e nada aconteceu. E realmente foi muito triste para mim, porque no outro dia eu não tinha dinheiro para comprar mercadoria. Porque nessa época, quando eu trabalhava, nós que somos empreendedores, a gente tem muitos sonhos. O meu sonho não era comprar uma casona, não era ter um carrão. Toda vez que eu ia nos mercados, e olha, vou falar para vocês, eu ia demais no mercado, sabe? Eu ia todos os dias, eu trabalhava à noite, ganhava aquele dinheirinho, e no outro dia eu chegava no mercado, eu olhava assim, colocava no meu carrinho 5 latinhas de Coca-Cola, e lembrava do dinheiro que eu tinha na carteira, eu tirava a latinha e devolvia, e acabava levando só 4 latinhas. Então, o meu grande sonho era, porque eu via aqueles donos de comércio com aqueles carros pranchão assim, levando muito refrigerante, levando muita mercadoria, e eu ficava olhando e falando, um dia eu quero ter dinheiro e capacidade, um comércio de sucesso para poder ter essas compras aí, né? Parece até que eu fazia parte do quadro de funcionários do mercado de tanto que eu ia. Conhecia as caixas, conhecia o gerente, conhecia todo mundo. E eu esperava que um dia isso ia mudar. E essa noite, como eu contei para vocês, eu não tinha dinheiro nem para abrir o comércio. Então foi ali que eu tive que tomar a decisão. Ou eu ia trabalhar de CLT, ou eu ia reagir e acreditar no meu negócio e fazer algumas estratégias que pudesse dar certo, descobrir algo que pudesse dar certo e persistir com o meu negócio. Então eu decidi persistir. O Léo, como ele falou aqui, o Leonardo, meu filho, em 2002, quando eu comecei, ele tinha 2 anos de idade, só que com 13 anos de idade, né, isso estava perdurando por muito tempo, a gente sem vender, ele veio para a operação, ele cresceu dentro do comércio e começou ali a trabalhar na parte do atendimento, do telefone, tudo. E ele viu toda a nossa situação, tanto na vida pessoal, na nossa casa, a gente tendo negócio só para sobreviver, e também dentro do Hambúrguer ZN, no nosso delivery, ele viveu toda essa situação. Foi quando em 2018 tudo começou a mudar, e mudou de forma definitiva e crescente, e a nossa história realmente teve uma virada aí surpreendente. Bom, e o que aconteceu ali em 2018 que foi esse grande divisor de águas pra gente? O que aconteceu foi o seguinte, eu cresci ali, como meu pai falou, né, dentro da operação, vendo todas as dificuldades, vendo eles não tendo tempo para ir num casamento fim de semana, não aproveitar uma festa, não aproveitar para poder viajar, não conseguir aproveitar nada daquele pouco dinheiro que eles ganhavam, e aquele pouco dinheiro que eles ganhavam só dando para pagar as contas e mal dando para contratar funcionários, né? Então, realmente eles tinham que se desdobrar, eles tinham que se virar para fazer todas as funções, e as únicas pessoas que trabalhavam ali além deles eram eu e 1 ou 2 pessoas que eram da família ali, que de vez em quando davam alguma ajuda quando precisava, porque realmente o movimento e o faturamento que a gente tinha, não tinha como a gente ter funcionários. Então, essas eram algumas das dificuldades que eu via eles passando sempre ali, né? Tendo sempre que ir para o mercado, tendo sempre que fazer compra todos os dias por não ter dinheiro para fazer essas compras maiores, enfim. Eram várias dificuldades que eu via eles enfrentando todos os dias, e de alguma forma eu queria ajudar
a eles saírem dessa situação. Só que, assim como eles não enxergavam uma alternativa, eu também até o momento não enxergava. E um dia uma pessoa, um amigo meu que estudava comigo no ensino médio, me convidou para ir num evento, que era um evento de marketing digital, onde ele falou que iam ter empresas, ia estar o pessoal do Google, o pessoal do Facebook, do iFood, do YouTube, essas grandes empresas que estavam investindo ali no mercado de tecnologia lá naquela época. E aí eu fui para esse evento, conheci um pouco mais sobre aquela empresa, descobri que era uma escola de marketing digital, onde eles ensinavam, onde tinham professores que eram pessoas que realmente atuavam nesse mercado, pessoas que estavam por trás do marketing dessas grandes empresas. E aí eu comecei a ver, a ter contato com essas grandes empresas, comecei a ver uma grande oportunidade de divulgar o nosso negócio através das redes sociais. E no final desse evento, eles fizeram uma oferta para a gente poder ingressar num curso de marketing, um curso onde a gente ia aprender a utilizar todo esse poder das redes sociais, tudo isso que eles tinham mostrado, todas as estatísticas, os dados que eles tinham mostrado, que eu vi que aquilo era uma grande oportunidade da gente poder divulgar o nosso negócio, poder aumentar o nosso faturamento e sair da situação que a gente estava. Só que tinha um problema, esse curso custava R$15 mil. E como eu falei, naquela época a gente mal conseguia pagar as contas. Então eu sabia que meu pai não ia ter esse dinheiro para que eu pudesse fazer esse curso. E eu também ali ganhava um salário bem pequeno, né? Tava ali mais para ajudar do que para realmente ganhar dinheiro no negócio da família. Então eu segui um princípio que meu pai sempre me passou, que ele sempre me falou, que era o seguinte: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então eu sabia que eu precisava acessar aquele conhecimento, eu sabia que eu precisava daquela oportunidade. Então eu entendi que eu precisava de alguma forma convencer ele e que a gente precisava entrar para aquele curso. E aí eu fui lá, sentei, conversei, expliquei toda a oportunidade, expliquei o que estava acontecendo no mundo, por que as pessoas estavam cada vez mais na internet, por que a gente precisava aprender a usar isso para o nosso negócio, para o nosso delivery, para aumentar as nossas vendas. Eu expliquei tudo isso para ele e ele entendeu. Só que o grande problema foi quando chegou na parte do preço. Eu falei para ele que custava R$15 mil e ele simplesmente não tinha esse dinheiro, não tinha como arrumar esse dinheiro de nenhuma forma. Só que tinha uma alternativa, que era conseguir uma bolsa de estudos. Eu consegui essa bolsa, fiz uma prova, fui lá, passei, e com essa bolsa eu consegui 50%. Então de 15 mil abaixou para 7.500. Mas a gente ainda não tinha os R$7.500. Então a gente seguiu aquele princípio: quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. A gente foi lá e falou com o marido da minha avó, e ele tinha um cartão, a gente sabia que ele tinha, a gente pediu emprestado, ele confiava na gente, emprestou o cartão de crédito e a gente conseguiu parcelar o curso em 12 vezes de 650. Tinha um pouquinho de juros aí nessa conta, mas eu lembro até hoje, porque esse valor a gente ficou pagando muito tempo depois de já ter terminado o curso, porque a gente parcelou em 12 vezes, mas a duração do curso era só de 5 meses. E aí quando eu consegui acessar finalmente esse conhecimento, consegui estar ali junto com aquelas pessoas, consegui estar junto com as cabeças que pensavam nas campanhas de marketing das maiores empresas do Brasil, eu comecei a perceber uma grande dificuldade, porque tudo aquilo que eles falavam era muito grande perto do nosso negócio, que era um negócio que naquela época devia faturar 20, 25 mil por mês, em um mês que ia bem. Então, era muita coisa, era muito conhecimento, era muito número, e tudo aquilo parecia muito complicado para aplicar num negócio tão simples quanto uma hamburgueria delivery. E eu precisava simplificar aquilo. Então, ao invés de ficar tentando aplicar tudo de uma vez, porque sabia que se fosse fazer aquilo, a gente não ia ter dinheiro para fazer tudo de uma vez e não ia ter como contratar pessoas para fazer aquilo para a gente. Eu comecei a pegar alguns pontos que eles passavam lá dentro do curso e fui juntando com outras coisas que eu já conhecia de estar ali vivendo na hamburgueria, e com isso que eles foram me ensinando eu fui colocando em prática. E eu comecei a ver que poucas coisas que eu fazia era o que realmente gerava muito resultado, porque o resultado pra gente era o quê? Faturamento. Eu não queria saber quantas curtidas estava tendo uma foto, quantos comentários estava tendo em outra foto, ou qualquer tipo de coisa dessa, ou quantas visualizações estava tendo em um vídeo. Eu queria saber de venda, de faturamento. E eu percebi que ali dentro do curso, de todo aquele mundo que eu aprendi ali da internet, de todas as possibilidades que eu tinha, algumas ferramentas me ajudavam a aumentar exponencialmente o meu faturamento. Ou seja, quanto mais eu aplicava,
essas ferramentas, quanto mais focava nessas ferramentas, quanto mais eu aplicava esse método, mais as vendas da hamburgueria aumentavam. E foi assim que no mesmo ano, ali em 2018, a gente conseguiu um faturamento de mais de 75 mil pelo delivery. E naquela época, todo o nosso foco era em levar as pessoas para o iFood, porque era a alternativa que a gente conhecia, era o meio de venda que a gente tinha. Então a gente pegava, investia e levava as pessoas para o iFood e a gente conseguiu ter todo esse faturamento. E a partir dali, daquele momento, daquele ano de 2018, mês após mês, a gente nunca faturou menos de 50 mil por mês no nosso delivery. Pelo contrário, foi só crescendo. Mês após mês, cada vez mais o nosso faturamento ia crescendo. Quanto mais a gente aplicava esse método, quanto mais eu utilizava essas ferramentas que eu tinha aprendido e quanto mais eu pegava esse conhecimento, junto com o conhecimento que eu tinha sobre como funcionava um delivery, mais o nosso faturamento ia aumentando. E isso começou até mesmo a chamar a atenção de outros donos de delivery aqui da nossa região. A gente está em São Paulo, na Zona Norte, e outros donos de delivery começaram a vir até de lugares mais distantes aqui da gente, porque o nosso crescimento realmente foi muito rápido na visão das pessoas. Então as pessoas não entendiam como um negócio que era um negócio que estava ali há 15 anos, do mesmo jeito, de uma hora para outra tinha crescido tanto. E aí, quando essas pessoas vinham até a gente tinha a maior boa vontade de explicar, de ensinar, mostrar o que a gente estava fazendo na internet, mostrar qual que era todo o processo, mostrar tudo aquilo. Mas é óbvio, o nosso tempo era limitado, né? A gente tinha ali 1 a 2 horas para conversar com cada pessoa e a gente não conseguia explicar isso no detalhe, qual que era todo o passo a passo que a pessoa tinha que fazer. E teve uma dessas pessoas que marcou bastante gente, que foi um senhor que veio até a gente, que tinha 67 anos na época, e ele veio até a gente no ano de 2020, quando tinha começado a pandemia. Ele tinha um restaurante gigante que tinha fechado as portas, estava só focado em delivery e ele já não estava mais conseguindo ter o faturamento que ele precisava nem para pagar as contas, nem para conseguir se manter. Mas quando ele chegou lá, a gente não sabia de nada disso. Quando ele chegou lá, a gente mostrou tudo que a gente estava fazendo, mostrou o nosso faturamento, mostrou a nossa estrutura, mostrou tudo. E a gente ficou super empolgado, achando que ele estava gostando do que a gente estava mostrando pra gente, que a gente estava apresentando uma luz no fim do túnel para ele. Só que, na verdade, quando a gente terminou de contar tudo, quando a gente terminou de mostrar tudo, mostrar o que a gente tinha feito e que ele também podia fazer no restaurante dele, ele sentou numa cadeirinha de plástico que a gente tinha lá no nosso salão, olhou pra gente e falou algo que a gente não estava esperando. Ele falou o seguinte: olha, eu acho que eu cheguei aqui tarde demais. Infelizmente eu conheci vocês tarde demais. Porque aquele restaurante que eu tenho, eu investi R$1.250.000. Era todo o dinheiro que eu tinha na minha vida. Eu vendi uma casa que eu tinha, investi a maior parte do dinheiro nesse restaurante e hoje eu vejo que eu poderia ter investido muito menos e ter tido um faturamento muito maior, se eu tivesse entendido isso aqui que vocês estão me mostrando hoje. Mas na situação que eu estou hoje, o meu restaurante não tem mais solução, não tem mais saída. E infelizmente foi o que aconteceu. Ele acabou fechando. Graças a Deus, hoje, por uma ironia do destino, ele é um dos nossos fornecedores, foi para um outro ramo, acabou se tornando nosso fornecedor e a gente conseguiu ajudar ele de alguma forma, mas com o restaurante dele a gente infelizmente não conseguiu ajudar, porque não dava mais tempo. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, eu decidi junto com meu pai que a gente não ia ter esse conhecimento só pra gente, ou para as pessoas que iam ali até a gente, que eram conhecidos nossos, ou que alguém falava para ir lá por alguma indicação. A gente decidiu que, da mesma forma que a gente tinha utilizado a internet para alavancar as vendas do nosso negócio, do nosso delivery, a gente ia utilizar a internet também para espalhar esse método para a maior quantidade de pessoas possíveis. E se hoje você caiu aqui nesse vídeo, você tem a oportunidade de ser uma dessas pessoas. Então eu quero que você entenda agora como esse método funciona, qual que é o passo a passo, para que você também possa aplicar no seu delivery, para que você não seja mais uma dessas pessoas que entra nessa estatística, de que a cada 2 anos, de cada 10 restaurantes que abrem, 8 ou 9 acabam fechando. Então eu quero que você seja uma das pessoas que realmente vai chegar aos 50 mil de faturamento por mês no delivery. Agora a gente vai entrar aqui dentro dos principais erros que a gente cometeu no nosso delivery, erros que provavelmente o seu Paulo cometeu lá no restaurante dele e que muitos dos nossos alunos que hoje estão faturando 50 mil por mês também cometeram. E são erros que impedem você
de chegar a esse faturamento, impedem você de ter novos clientes todos os dias e te impedem de ter mais e mais faturamento ao longo do tempo. O primeiro erro é focar no produto para vender mais. Sim, focar no produto, melhorar o produto é um erro se você quer vender mais. Calma que eu vou te explicar. Por que isso é um erro? Porque quando a gente foca no produto para tentar vender mais, a gente está depositando a nossa confiança e a nossa esperança na propaganda boca a boca. Qual que é o raciocínio por trás disso? A gente pensa assim, bom, eu estou aqui e estou vendendo o meu produto. O meu produto já é um produto bom, mas eu acho que dá para melhorar. Então eu vou fazer um curso, vou me especializar, vou aprender uma nova técnica, vou comprar um insumo um pouco mais caro, mas que vai melhorar a qualidade do meu produto. E aí isso vai fazer com que as pessoas que experimentam o meu produto, elas gostem cada vez mais do meu produto. E aí elas vão provar, vão gostar e vão indicar para outras pessoas. É isso que a gente acredita. E a gente acredita que essa indicação vai gerar um aumento de faturamento. Só que o que a gente não sabe é que, estatisticamente, uma pessoa que tem uma boa experiência com algum produto, ela, em média, indica para 3 pessoas. Apenas 3 pessoas. Enquanto uma pessoa que tem uma experiência negativa com algum produto, em média, indica para 11 pessoas. Ou seja, naturalmente, o ser humano tem a tendência de falar mais do negativo do que positivo. Para pensar, quais são os programas que mais dão audiência na televisão? São aqueles que estão passando uma mensagem boa, uma mensagem positiva? Ou o programa que só fala de desgraça, que só fala de coisa ruim, de crime, de acidente, sei lá mais o que? Tudo que é de negativo tem uma atração maior. E o ser humano, o seu cliente, é da mesma forma. Quando ele tem uma experiência negativa, a tendência dele espalhar para as pessoas é muito maior do que quando ele tem uma experiência positiva. Muitas vezes ele gosta do produto e não fala para ninguém. E a gente que é dono de delivery, a gente sabe que os boletos chegam e as contas chegam e a gente não tem tempo de esperar esse crescimento orgânico, né? Esse crescimento do boca a boca, que é um crescimento muito demorado. A gente precisa de velocidade, a gente precisa chegar rápido no faturamento que a gente quer para poder ter lucro, ter dinheiro sobrando no final do mês, para poder comprar novos equipamentos, para poder contratar funcionários, não ter que fazer tudo, não ter que ser a pessoa que fica na cozinha, faz entrega, fica no caixa, atende o telefone, atende o WhatsApp, atende os aplicativos. A gente precisa de faturamento, então não dá para esperar essa propaganda boca a boca fazer efeito. A gente precisa divulgar o nosso produto de alguma forma. Além disso, quando você foca no produto, muitas vezes você começa a olhar para a grama do vizinho. Você começa a ver que tem um outro delivery que vende um produto diferente do seu que está tendo faturamento. A gente, por exemplo, cometeu esse erro lá no passado. Antes de conhecer o método que a gente conhece hoje, antes de saber qual que é a forma certa para trazer novos clientes todos os dias, que você vai entender aqui nesse vídeo, mais para frente, a gente também fazia a mesma coisa. A gente olhava uma esfirraria que tem perto aqui da nossa hamburgueria, vendendo pra caramba, com 6, 7, 8 motoboys num dia de semana e falava assim, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? O que será que eles fazem para vender tanto assim? E a gente tá aqui sem vender quase nada, só dando para pagar as contas. E aí o que a gente pensou é, bom, se eles estão vendendo muito é porque o produto deles é melhor do que o nosso. Talvez esfirra, por ser um produto mais barato, venda mais. Porque a pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar 20, 25 reais no hambúrguer, mas tem 2, 3, 4, 5 reais para comprar uma esfirra. Então vamos colocar um forno aqui e vamos vender esfirra aqui também. Graças a Deus não deu tempo da gente implementar isso, porque logo em seguida a gente conheceu o método e começou a aplicar e começou a ter resultado. Mas esse pensamento passou pela nossa cabeça, porque a gente estava olhando para a grama do vizinho e a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente vê o resultado que essas pessoas têm hoje, mas a gente não sabe o que elas fizeram lá atrás para chegar nesse resultado que tem hoje. E a gente fica achando que o problema está no produto. E eu digo para você, o problema não está no produto que você vende hoje. Da mesma forma que tem outros deliveries com produtos diferentes do seu, vendendo bastante, pode ter certeza que também você vai encontrar exemplos de deliveries que vendem o mesmo produto que o seu e que estão vendendo bastante. Então a grande questão não é o seu produto, e sim a forma como você divulga o seu produto. E aí, quando a gente fala de divulgação, a gente entra no segundo erro, que o segundo erro é divulgar nos lugares errados.
muitas vezes você até toma essa consciência de que sim, você não pode depender da propaganda boca a boca, você tem que tomar alguma ação para divulgar o seu produto, você tem que fazer alguma coisa para vender mais. Não é só esperar os clientes entrarem na sua loja ou esperar os clientes chegarem nos aplicativos. Você precisa fazer algo. E aí, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, pensa em divulgar o nosso delivery, geralmente qual que é o lugar onde o dono de delivery vai para divulgar? Ele vai nos meios tradicionais. Os meios tradicionais de divulgação, primeiro, televisão, muito caro, o dono de delivery provavelmente não vai conseguir anunciar na televisão. Depois, revista, jornal, os meios tradicionais aí, um jornalzinho de bairro. Hoje, a mídia impressa cada vez mais vem perdendo espaço, porque as pessoas não gostam mais de ler e principalmente ler ainda no meio físico, né? Elas leem muito mais, só que no meio digital, através do celular. E aí o que sobra para o dono de delivery é ou investir numa fachada legal, procurar a principal avenida da cidade, o que também não é barato, ou então fazer o velho e tradicional panfletinho. E muitos anos a gente também fez panfletagem, a gente ia lá, tirava um dinheiro que a gente não tinha, mandava rodar 10 mil panfletos, o que não era barato, e saía divulgando, saía jogando de porta em porta os panfletos. Meu pai tem medo de cachorro até hoje, porque já teve que correr muito de cachorro na rua enquanto estava panfletando. Às vezes jogava o panfleto, assim que terminava de jogar começava a chover, já sabia que a maior parte dos panfletos iam estragar e as pessoas não iam nem sequer ver a nossa marca ali e o nosso produto. Só que na nossa cabeça e naquela época era o único recurso que a gente tinha acesso, não tinha outra forma de divulgar que não fosse essa. Então era assim que a gente fazia. Só que cada vez menos esse tipo de divulgação tem dado resultado. Por quê? Não porque esse tipo de divulgação é ruim, mas sim porque existe uma outra que é muito mais efetiva e é onde as pessoas estão prestando cada vez mais atenção agora, que é aqui na internet. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você veio através de um anúncio, ou através de algum vídeo que você viu, ou conheceu a gente no Instagram, no YouTube e parou aqui. Ou seja, de alguma forma a gente chamou a sua atenção. E para vender o seu produto no seu delivery é a mesma coisa. Você precisa chamar a atenção das pessoas na internet. E eu não quero que você acredite só no que eu estou falando. Eu quero que você veja os números. Em média, hoje no Brasil, cada brasileiro fica mais da metade da vida conectado à internet. Em média, cada brasileiro se conecta às 8h33 da manhã e só se desconecta da internet às 10h13 da noite. Ou seja, se você for somar isso durante a vida, isso significa que as pessoas vão passar mais tempo conectadas à internet do que fora da internet a partir de agora. Então isso já é uma realidade, a gente está falando do presente e cada vez mais, geração após geração, isso vai ser ainda maior. Então se você não está divulgando o seu produto através da internet da forma correta, do jeito certo, que não é tão difícil quanto as pessoas acham, na verdade é muito mais fácil do que as pessoas acham, pode ter certeza que você está deixando muito dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar muito dinheiro, porque é ali que a atenção das pessoas está. E não só as pessoas estão prestando atenção na internet, estão nas redes sociais, estão no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no TikTok o tempo todo, como também elas pesquisam muito na internet antes de decidir se vão comprar um produto ou não. Hoje, no Brasil, 74,4% das pessoas que usam a internet pesquisam um produto antes de decidir comprar. Então, imagina aí, se na sua região, todo mundo que pesquisa sobre o seu produto visse você em primeiro lugar. Você fosse a primeira pessoa que aparece, a primeira empresa que aparece fosse a sua. O primeiro produto que aparece fosse o seu. Com certeza você ia vender muito mais do que você vende hoje. E imagina também se nas redes sociais, todos os dias, você estivesse aparecendo para novas pessoas, captando novos clientes, novas pessoas conhecendo o seu produto, que muitas vezes já é um produto bom, já é um produto que quem come gosta, fala para as pessoas, indica, mas ele apenas ainda não está aparecendo. Será que você ia conseguir vender muito mais do que você vende hoje? Com certeza sim. Talvez você só não fez isso até hoje, ou porque você não sabia que precisava divulgar através da internet, ou porque você não sabia como divulgar através da internet. Às vezes você tem o seu delivery, já fez um Instagram, fez uma página no Facebook, você faz algum post ou outro lá, posta alguma coisa, posta um cardápio, posta o prato do dia, mas não enxerga o resultado disso.
E isso não acontece porque a rede social não funciona para você ou não funciona na sua cidade. Isso acontece porque você ainda não conhecia o método certo para divulgar o seu produto através das redes sociais. E é isso que você vai conhecer agora. E quando a gente fala de internet e fala de delivery, muita gente acha que divulgar através da internet é só colocar o delivery em um marketplace, cadastrar lá no iFood, na Rappi, no iQfome, no 99 Food, seja lá qual for o aplicativo. E esse aplicativo vai fazer o trabalho da divulgação por você, você não vai precisar fazer mais nada. Muita gente acha que é assim que funciona. Só que o terceiro erro, e que eu vejo muita gente cometendo, é querer vender mais nos marketplaces. A pessoa procura curso de como vender mais no iFood, como vender mais no Rappi, como alavancar as vendas. E na verdade, você não deveria querer aumentar suas vendas nesses aplicativos. E eu vou te explicar o porquê. A primeira coisa é que nesses aplicativos você não vai conseguir se destacar hoje em dia. Esses aplicativos não vão priorizar com que seu restaurante apareça mais do que os outros. Por que isso acontece? Lá em 2017, quando a gente começou no iFood, eram 27 mil restaurantes. Em 2018 passou para 50 mil restaurantes. Em 2019 foi para 131 mil restaurantes na plataforma. Em 2021 já eram mais de 270 mil restaurantes. E em 2022, agora quando eu estou gravando esse vídeo aqui, já foram mais de 300 mil restaurantes cadastrados na plataforma e esse número só cresce todos os dias. Ou seja, a concorrência dentro desses aplicativos aumentou absurdamente. Então lá em 2017, quando a gente cadastrou nesses aplicativos, realmente, quando a gente cadastrava, a gente via que vinham novos clientes, a gente conseguia se destacar lá dentro do aplicativo, conseguia até ter um faturamento ok ali dentro da plataforma. E era possível se destacar sendo um restaurante novo dentro dessa plataforma. Mas ao longo do tempo, quanto mais o tempo passou, a gente foi vendo que as vendas só diminuíam. Por quê? Porque a concorrência dentro dessa plataforma aumentava cada vez mais. E essa plataforma ela funciona da seguinte forma. Assim como o Netflix. Quanto mais você assiste uma categoria de filme no Netflix, vamos supor que você gosta de filme de ação. O que o Netflix mais vai recomendar para você? Outros filmes de ação. Da mesma forma funciona o iFood. Quanto mais o cliente gosta de pedir em restaurantes que tem cupom, que tem taxa grátis, mais o iFood vai recomendar restaurantes que tem cupom e que tem taxa grátis. Quanto mais o cliente gosta de pedir naquele restaurante, mais ele vai recomendar aquele restaurante para outras pessoas. Então, por isso, o que acabou acontecendo? Os restaurantes grandes, como McDonald's, Outback, Habib's, essas grandes redes, os Girafas, enfim, todas essas grandes redes começaram a se destacar cada vez mais nessas plataformas. Por quê? Porque muita gente já vai para o aplicativo procurando por esses grandes restaurantes, por essas grandes redes. Então isso faz com que cada vez mais essas grandes redes ganhem mais destaque. Ou seja, quanto mais conhecido você é, quanto mais você vende, mais você vende. Então, ele não privilegia o pequeno, ele privilegia aquele que já vende bastante. Porque o grande objetivo desses aplicativos não é destacar o seu pequeno restaurante. O grande objetivo dele é que cada cliente não saia do aplicativo sem finalizar uma compra. Para isso, não importa se ele vai pedir com você ou vai pedir com um restaurante que já tem um faturamento muito grande. O que importa para o aplicativo é o cliente finalizar uma venda. Porque a cada venda finalizada, eles ganham uma comissão. E aí a gente entra num outro ponto. Essa comissão não é baixa. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da Priscila, que é nossa aluna e hoje já fatura mais de 80 mil por mês no delivery, vamos colocar aqui que ela usasse a logística própria. E aí, faturando 80 mil por mês, ela vai pagar ali 15,5% para o aplicativo, sem contar a taxa de antecipação, tá? Vamos colocar que ela não tem antecipação e recebe o repasse em 30 dias. 15,5% daria por mês R$ 12.400 só de taxa para o iFood. No ano, isso dá R$ 148.800 de taxa que ela pagaria para o iFood. Se ela trabalhasse com logística do iFood, por mês daria R$ 21.600 e por ano daria R$ 259.200. Olha que absurdo, olha a quantidade de taxa que você tem que pagar para esses aplicativos para poder vender lá. Imagina se ela revertesse
nem metade, vamos colocar que ela revertesse 20% desse valor para investir no restaurante dela e investir em divulgar os canais próprios dela, divulgar o WhatsApp, divulgar o aplicativo próprio, o cardápio digital. Se ela conseguisse reverter uma pequena parte disso para divulgar os canais próprios, com certeza ela ia ter muito mais faturamento nos canais próprios e tendo lucro. O que sobrasse disso ia ser lucro, dinheiro que ia para o bolso dela e da mãe dela, no caso dela, que trabalham lá no delivery delas. E isso pode estar acontecendo hoje no seu delivery. Talvez você não esteja conseguindo crescer porque você está focando em querer vender mais nesses aplicativos. E a grande verdade é que vender mais nesses aplicativos vai te fazer não ter lucro e vai te fazer ser refém dessas plataformas. Porque além disso tudo, essas plataformas ainda incentivam que os clientes sejam o pior tipo de cliente que você pode ter. Que é aquele cliente cuponzeiro. É aquele cliente que só pede no restaurante que tem taxa grátis, que tem cupom de desconto, aquele cliente que só quer saber de preço e não está nem aí para qualidade. Esse é o pior tipo de cliente que existe. E essas plataformas incentivam que os clientes sejam dessa forma. E quando o cliente pede com você, você não tem acesso ao e-mail dele, não tem acesso ao telefone dele, não tem acesso a nenhum tipo de dado que possa fazer com que você fidelize esse cliente na sua plataforma própria. Ou seja, quanto mais você vende dentro do iFood, mais você está levando clientes para o iFood e não para o seu delivery. Porque você vai ficar dependente, vai ficar refém desse tipo de plataforma. Bom, e se vocês viram lá no começo da história, a gente focava a maior parte das vendas no iFood. E mesmo fazendo isso, ali a gente já conseguiu ter um faturamento que bateu os 50 mil e até ultrapassou os 50 mil através do delivery. Mas se a gente focava as nossas vendas no iFood, por que a gente está falando que isso não é a coisa certa a se fazer? Porque teve um ponto de virada que eu omiti ali naquela parte, que eu não contei para vocês, que foi quando eu estava em uma das aulas daquele curso de marketing que eu estava fazendo. E basicamente o professor estava explicando que existia uma maneira de fazer anúncios, existia uma maneira de pagar para as plataformas, para o Facebook, para o Instagram e para o Google, para que o meu conteúdo aparecesse mais, para que o meu produto aparecesse mais. E com isso ia me trazer novos clientes e eu ia não só conseguir anunciar, como eu ia conseguir medir também quantas vendas eu estava fazendo através daqueles anúncios. Então eu achei aquilo incrível, porque basicamente eu podia saber exatamente o quanto eu ia ter de faturamento, porque quanto mais eu investisse, a tendência é que mais retorno eu ia ter. E aí eu queria saber como conseguir fazer isso no meu caso, no caso de um delivery, porque lá tinham alunos dos mais diversos segmentos. E eu perguntei para ele, eu falei, professor, como é que eu faço isso, já que todas as minhas vendas são através do iFood? Como é que eu vou conseguir monitorar isso se o site em que eu vendo não é meu, eu não tenho controle? E, na verdade, ele não me respondeu a minha pergunta técnica que eu estava fazendo ali. Na verdade, ele me respondeu o seguinte: Léo, por que você está levando as pessoas para o iFood se você paga uma taxa para eles? E aí, no momento ali, eu parei para pensar e ele perguntou, quanto é essa taxa? Na época era 12%. E aí eu falei, é uma taxa de 12%. Ele falou, então, essa taxa que você paga para o Marketplace é para ele trazer os clientes para você. E não o contrário. Não é para você divulgar, não é para você colocar nos seus posts, não é para você colocar o logo do iFood na foto que você posta, não é para você colocar o anúncio com o link do iFood para levar as pessoas para lá. Essa taxa que você paga é para que ele te traga pedidos e nunca o contrário. Então você precisa ter o seu aplicativo próprio, você precisa ter o seu cardápio próprio. E naquela época eu nem sabia que existia essa possibilidade. Era 2018, então isso estava bem no começo. E aí eu entendi o que ele me falou, fazia total sentido e eu fui pesquisar uma plataforma própria, um aplicativo próprio para a gente poder utilizar no Hambúrguer ZN. E a gente encontrou uma empresa que fazia esses aplicativos, começamos a pagar uma mensalidade para essa empresa, ela desenvolveu o nosso aplicativo e hoje a maior parte das nossas vendas é através dos canais próprios. Então desde esse momento, desde lá do finalzinho de 2018 até agora, foi quando a gente começou a focar a vender mais nos nossos canais próprios e hoje a maior parte, como vocês vão ver aí, das nossas vendas vem através dos nossos canais próprios, principalmente através do nosso cardápio digital e também através do telefone e do WhatsApp. Então os passos que você vai ver a partir de agora são 100% focados em te fazer vender mais pelos seus canais próprios, para que você não fique refém dessas plataformas como a gente ficou lá no passado. E agora a gente vai entrar aqui nessas 3 fases que são os 3 pontos em que você vai passar
para chegar naquele destino final que a gente colocou lá no nosso mapa, a gente colocou lá no Waze no começo aqui desse vídeo, que é para você chegar ao faturamento de 50 mil por mês no delivery, vendendo principalmente através dos seus canais próprios. A primeira fase é a fase da estruturação. Eu quero que você pense aqui comigo como se a gente estivesse construindo uma casa. Então, essa casa ela vai estar pronta quando o seu delivery chegar a 50 mil por mês de faturamento. Mas antes de começar a colocar os primeiros tijolos, antes de começar a colocar o cimento e levantar as paredes, a gente precisa fazer a estrutura dessa casa. É aqui nessa primeira fase que a gente faz toda essa estruturação. Porque eu não sou engenheiro, não sou pedreiro, nem nada disso, mas eu sei que para uma casa, um prédio se sustentar, ele precisa de uma estrutura. Se essa estrutura não estiver firme, todo o processo que vem depois vai ter sido em vão e até mesmo essa casa pode cair. Então essa primeira fase é a fase da estruturação. Dentro dessa primeira fase tem duas principais coisas. A primeira é escolher a faixa de preço do produto e a segunda é o PVE. Por que essa parte da faixa de preço do produto é importante? Quando a gente escolhe se o nosso produto vai ser um produto de entrada, intermediário ou premium, ou seja, a gente escolhe qual vai ser a faixa de preço do nosso produto, isso vai determinar toda a comunicação do seu delivery, do seu restaurante, principalmente nas redes sociais. Então, por exemplo, se você foca em ter um produto de entrada, que é um produto mais barato e que o foco vai ser no preço, toda a sua comunicação vai ter que falar sobre isso. Você vai ter que vender o seu produto para as pessoas que querem pagar barato, não são as pessoas que estão extremamente focadas na qualidade. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui um anúncio do Habib's e vou colocar aí para vocês verem como o foco dele está totalmente no preço. E por que eles fazem isso? Porque eles são um produto de entrada. Eles são um produto que são totalmente focados nessa questão do custo-benefício. É isso que eles estão vendendo. Eles não estão vendendo que é a melhor esfirra do mundo, que é a melhor esfirra que você vai comer na sua vida. Não, eles estão vendendo que é um produto barato e dentro daquela faixa de preço eles vão te entregar a melhor qualidade possível. Mas você não vai lá esperando que você vai comer a melhor esfirra da sua vida. Já um produto premium, como por exemplo o Outback, é um produto que vai ter um anúncio, vai ter uma linguagem, uma comunicação totalmente focada na experiência. Então dificilmente você vai ver preço no anúncio do Outback. Por quê? Porque quem vai lá não está indo lá pelo preço, está indo lá pela experiência, para comemorar um aniversário de casamento, para ir pedir alguém em namoro, para comemorar que foi promovido no trabalho. Então a pessoa está indo lá geralmente para ter essa experiência, para ter um jantar legal, para ter um almoço diferenciado. Não é um lugar geralmente em que a pessoa vai comprar toda semana. É um lugar que ela vai ir 1, 2 vezes por ano de repente. Mas por ter um ticket médio alto, ou seja, cobrar caro, eles conseguem expandir as vendas dele, conseguem ter um faturamento muito alto. Por quê? As pessoas não comem lá com tanta frequência como comem, por exemplo, no Habib's, que a pessoa pode comer no Habib's toda semana e não vai fazer tanta diferença assim no orçamento dela. Mas, pelo ticket médio ser alto, cada pessoa que vai lá comer deixa ali pelo menos R$200. Cada casal que vai lá deixa ali pelo menos R$200. Então isso faz com que eles tenham um faturamento muito alto. Já no exemplo do Habib's, eles têm que trabalhar no volume, na quantidade de pessoas que compram com eles. Então, quanto maior é o volume, quanto maior a quantidade, maior vai ser o faturamento deles. O produto intermediário é o que fica entre esses dois. É um produto que tem um pouco mais de qualidade do que o produto de entrada, mas que também não tem tanta qualidade assim, ou não entrega uma experiência tão refinada, tão chique, quanto o produto premium. E isso é importante você definir logo no começo, porque isso vai mudar todo o seu marketing lá na frente. Então, se você não tem nem noção de qual é a faixa de preço do seu produto, você não vai ter noção também de como você se comunica, como o seu marketing vai chegar para as pessoas. Porque a primeira impressão é a que fica. Então, se a sua primeira impressão é de ser um produto premium, e aí na hora de vender você vende um produto de entrada, esse público que você atraiu não vai servir para você. Vai ser um público que na hora que vê o preço do seu produto vai falar assim, nossa, mas é tão barato, será que presta mesmo? A mesma coisa ao contrário, se você vende um produto premium, mas as fotos que você posta, o jeito que você faz os vídeos, o jeito que você faz o anúncio, parece ser um produto de entrada, um produto barato, na hora que a pessoa vê o preço, ela vai ficar assustada. Por quê? Porque você atraiu o público que queria pagar barato, você atraiu o público errado. Então, definir isso no começo é muito importante, porque definir qual que é a faixa de preço do seu produto vai fazer com que você entenda como atrair o público certo, que é o público comprador do seu produto.
E ainda aqui nessa primeira fase, a gente entra na parte do PVE, que é a parte dentro do nosso método onde você vai aprender sobre como ter um atendimento de excelência, como ter uma logística de entrega eficiente, como lidar com os motoboys, para que você possa ter a entrega o mais rápido possível, como você faz para transformar a marca do seu delivery em uma marca que seja realmente interessante para as pessoas, como você faz para diferenciar o seu produto, para você se livrar da concorrência. Tudo isso você aprende nessa primeira fase. E para você implementar essa primeira fase, geralmente você vai levar entre 15 a 25 dias, que é essa fase de estruturação inicial. Por que a gente passa isso aqui? Porque lá em 2018, quando a gente começou a aplicar o método, a gente não tinha essa estrutura feita. E isso foi muito prejudicial para o nosso negócio, porque tinham dias que a gente tinha que desligar os aplicativos, desligar o telefone, tinha muita gente no nosso salão e mesmo assim a gente não dava conta. Por quê? Porque a gente não estava preparado, a gente não tinha estrutura para receber essas pessoas. E com isso, infelizmente, a gente acabou perdendo muitos clientes. Por quê? Porque a gente não estava entregando o produto com a mesma qualidade de sempre, a gente não estava conseguindo entregar dentro do tempo de entrega, a gente não estava conseguindo ter um atendimento de excelência como a gente tinha antes, a gente não estava conseguindo entregar aquilo que a gente estava prometendo. Porque a gente não estava preparado para receber um movimento tão grande, a gente não estava preparado para receber tantos pedidos. Então, antes de você começar a aplicar o processo de venda ativa, que é esse processo que vai te trazer essa quantidade gigantesca de pedidos, você precisa fazer a fase da estruturação, porque senão você vai acabar ficando queimado no mercado e não vai conseguir ter novos clientes, porque infelizmente você não se preparou nessa fase inicial. É por isso que essa fase é tão importante. E aí sim a gente entra na segunda fase, que é a fase do processo de venda ativa, é a fase de colocar os primeiros tijolos ali da nossa casa, é a fase de começar efetivamente a ver o resultado chegando, ver as primeiras paredes ficando de pé. Essa fase aqui, ela é dividida em 3 principais pontos. O primeiro ponto é a fonte de clientes. De onde é que vão vir esses clientes? Durante o vídeo aqui, durante essa aula, você já entendeu que esses clientes vão vir principalmente do Facebook, do Instagram e do Google. São os 3 principais pontos hoje onde a gente consegue atrair clientes da forma mais barata, mais rápida e mais efetiva possível. A segunda parte são os seus canais de venda. Então você vai precisar ter os seus canais de venda pronto. Você vai trabalhar com cardápio digital? Qual o cardápio digital você vai escolher? Qual aplicativo você vai escolher para ser o seu aplicativo próprio? Você vai atender através do WhatsApp? Então, dentro do curso, você vai trabalhar todos esses pontos. Tem aulas que vão te explicar como você faz para escolher um aplicativo próprio, quais são os critérios, o que você precisa ter dentro desse aplicativo para que ele seja um bom aplicativo para você. Porque não basta você pagar só uma mensalidade para desenvolverem um cardápio digital para você, seja do Goomer, do Nimo, do Anota Aí, seja lá qual for a ferramenta. Não basta você ter a ferramenta, você precisa saber se é a ferramenta certa para o seu caso e como trazer os clientes para essa ferramenta. Por isso que a segunda parte é a parte dos canais próprios. Você precisa estruturar esses canais próprios para que você consiga vender através dele. E por último, quando a gente vende pelos nossos canais próprios, a gente passa a ter os pontos de contato com o cliente. Porque lembra que eu falei lá que quando você vende pelo Marketplace, pelo iFood, pela Rappi, por esses aplicativos, eles não te dão o contato do cliente? Nos canais próprios é diferente, seja através do WhatsApp, seja através de um cardápio digital, de um aplicativo próprio, você vai ter o contato desses clientes. E ter o contato dos clientes é muito importante. Porque não só você vai ter clientes que compram com você e ter novos clientes todos os dias, como você vai conseguir fidelizar esses clientes. Porque para pensar, o que é melhor? Você ter 10 novos clientes todos os dias ou você ter 1000 clientes que pedem toda semana com você? Vamos fazer essa conta aqui? Porque para pensar, se tem 10 novos clientes que pedem com você todos os dias, mas esses clientes só pedem uma vez, durante 365 dias, você vai ter 3.650 pedidos. Agora, se você conseguir ter 1000 clientes que pedem com você pelo menos uma vez por mês, durante um ano, você vai ter 12.000 pedidos. Então, é muito melhor ter 1000 clientes que pedem com você uma vez por mês do que 10 clientes novos que pedem só uma vez. Por isso que essa última parte dos pontos de contato ela é muito importante, porque a fidelização é o que vai fazer o seu negócio não só atingir 50.000 por mês, como
avançar cada vez mais nesse faturamento e ser um negócio firme, um negócio duradouro, que te traz estabilidade, te traz previsibilidade. É um negócio que não vai te deixar na mão porque você tem a sua base de clientes fiéis. E os primeiros tijolos que a gente vai começar a colocar nessa parte aqui, principalmente para pegar essas fontes de clientes e trazer novos clientes para os seus canais próprios, são os anúncios online. Os anúncios online são a forma hoje mais rápida, mais barata e mais efetiva de trazer novos clientes, com custo muito baixo e trazendo um retorno muito alto. Então, só para você ter ideia, tem um dos alunos que aplicou o método, que é o Eduardo, do Dudas Pizzaria, da Zona Norte de São Paulo, que com um único anúncio, ele já trouxe mais de 3.200 pessoas para o WhatsApp dele. Olha que louco isso, 3.200 pessoas vieram através desse anúncio que ele fez. Claro que não foram 3.200 pessoas em um dia ou em uma semana, foi ao longo do tempo, mas ele não tem só esse anúncio rodando, ele tem vários anúncios que ficam aparecendo para as pessoas o tempo todo. E a grande questão não é só você anunciar, é você saber anunciar da forma certa. Então, além de você ter acesso às aulas gravadas em que a gente mostra como anunciar da forma certa, como configurar as campanhas, como fazer toda a configuração inicial, todo o passo a passo bem detalhado, cada um dos botões que aperta para você não ficar com nenhuma dúvida, a gente ainda vai disponibilizar para você anúncios prontos, em que você só vai colocar o nome da sua marca ou as suas informações ali, você vai adaptar para a sua marca, mas todos os textos, o tipo de imagem, o tipo de vídeo que você vai fazer para colocar esse anúncio no ar, tudo pronto. E não só pronto, mas anúncios testados que a gente já utilizou em diversos segmentos e já deram resultado. Então pode ter certeza que só com esses primeiros tijolos dessa nossa construção, que é essa parte dos anúncios, você já vai ter um aumento de pelo menos 30% no seu faturamento. E essa fase inicial de colocar os seus primeiros anúncios no ar, de começar a aparecer para os clientes e não para qualquer cliente, começar a aparecer para os clientes que estão dentro do seu raio de entrega, o que é o mais importante, para as pessoas que são as pessoas mais qualificadas, que estão ali no seu quintal e muitas vezes ainda não conhecem o seu produto, ela dura de 1 semana a 15 dias para ser implementada. Então, rapidamente você já vai começar a ver os primeiros resultados. Inclusive, a maioria das pessoas que aplicam o método Delivery 50K já começam a ter os primeiros resultados nas primeiras semanas, porque a gente desenvolveu esse método pensando em um método rápido, porque a gente sabe que o dono de delivery não pode esperar. Os boletos não esperam, as contas não esperam, os fornecedores não esperam, a gente precisa comprar insumos, precisa contratar pessoas, precisa pagar a diária do motoboy. Então ele foi desenvolvido para ser um método rápido, um método que você já parte direto para a parte de vender. E aí depois que você aprende a vender com poucos anúncios, com poucas imagens, com poucos vídeos, aí sim, na segunda parte do processo de venda ativa, você vai para a parte de crescer as suas redes sociais, aí sim, para te trazer mais seguidores, fazer mais pessoas te conhecerem e depois também você vai vender para essas pessoas. Mas a gente já começa na primeira fase logo de cara vendendo e aumentando o faturamento. E não só a gente utiliza esses anúncios em imagem e em vídeo que vão te trazer pessoas através do Facebook e do Instagram principalmente, vão te trazer novos clientes por essas redes sociais, mas também a gente te ensina a utilizar o Google, que hoje é uma grande ferramenta. E é uma ferramenta que vai te trazer muitos novos clientes, até mesmo de forma gratuita. Porque pode ter certeza que aí na sua região, dentro do seu raio de entrega, tem muitas pessoas pesquisando por hamburgueria delivery, pizzaria delivery, sobremesas delivery, pastel delivery, comida japonesa, açaí, independente do produto que você venda. Tem pessoas pesquisando por esse produto. E você pode utilizar o Google de forma gratuita para aparecer mais para cada uma dessas pessoas que está pesquisando sobre o seu produto. E se você fizer isso, as chances são muito grandes de você ter muito mais clientes do que os seus concorrentes, porque você vai ser sempre o primeiro resultado das buscas. Nessa segunda fase, todos os tijolos que a gente colocar, todas as ações que a gente vai fazer vão ser sempre focadas para um único objetivo. E esse objetivo é levar a maior quantidade de pessoas possíveis para os nossos canais próprios. E dessas pessoas que a gente leva para lá, uma boa parte delas vai comprar com a gente. E dessas que compram, uma outra parte vai se tornar clientes fiéis. E é assim que você vai conseguir chegar aos 50k, chegar aos 50 mil por mês de faturamento no seu delivery. Mas a gente tem uma terceira fase, porque apesar de só essa segunda fase ser o suficiente,
essa fase de subir as paredes, de estruturar, de colocar as janelas no lugar, deixar quase tudo pronto ali, já ser o suficiente para você chegar aos 50 mil por mês de faturamento, tem uma terceira fase que envolve não uma parte técnica, mas envolve você como pessoa, como ser humano e como líder. Porque quando o seu faturamento começar a aumentar, não só você vai precisar ser um líder, você vai precisar lidar com pessoas todos os dias, pessoas que vão te ajudar na sua operação, sejam pessoas da sua própria família ou funcionários que você vai precisar contratar, mas também você vai precisar continuar sempre colocando novos tijolos nessa construção. Você vai precisar sempre continuar fazendo novos anúncios, fazendo novos conteúdos para que você mantenha isso firme, para que você mantenha o seu negócio sempre crescendo. Isso vai exigir de você também uma consistência. E é por isso que na fase 3 a gente entra na parte de mentalidade e de liderança. E aí quem vai explicar essa parte para vocês é o meu pai, porque é ele que dá aula nessa parte, já que ele que construiu toda essa operação e ele que é o especialista nessa parte de liderança e de mentalidade. É isso mesmo. Nessa parte de liderança e mentalidade, como o Léo acabou de falar, nós donos de delivery, quando eu digo nós, eu sei o problema que você passa. Eu sei as dificuldades que você tem no dia a dia. E o que mais atinge a gente como dono de delivery, estando todos os dias na operação, é falta de tempo, é medo das coisas novas que aparecem para a gente fazer, porque são tantas coisas que nós temos que fazer. Aí a gente pensa assim, eu vou ter que fazer coisas que eu não estou acostumado. Então, sempre a gente como ser humano, como empreendedor, como líder de um negócio, a gente tem aversão à novidade. Mas isso é normal. Fique tranquilo, porque você não vai fazer nada mais do que você já faz dentro da sua operação. Mas você vai adaptar no seu dia a dia, no tempo que você tem, nas 24 horas que nós todos temos. Mas como dono de delivery e empreendedores, a gente precisa realmente fazer aquilo que tem que ser feito para lidar com os motoboys, para lidar com as compras, para lidar com a nossa equipe interna. E mesmo que você esteja começando um negócio trabalhando com a sua família, você tem que lidar com você mesmo e com a sua família. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que trava muito os empreendedores e me travou por muito tempo, é o medo. O medo é um sistema de defesa que nós temos e nada de errado com isso. Seria errado se eu ou você não tivesse medo. O medo ele protege você, mas ao mesmo tempo ele não pode te paralisar. O medo te protege de coisas perigosas, mas o desconhecido a gente também tem medo. E olha só, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que você já deve ter ouvido a história, que foi o Davi, rei de Israel. Esse ficava lá cuidando das ovelhinhas tranquilamente, mas nessa tranquilidade, as ovelhas dele não era o delivery, mas era o que mantinha a família. O pai tinha colocado ele ali para cuidar do patrimônio que a família tinha. E Davi ali matou um leão, Davi matou um lobo, Davi matou ursos. E ninguém sabia disso. E com certeza ele era corajoso, sim, mas também tinha medo porque era um ser humano. E quando ele chega lá em frente ao exército de Israel, que você já conhece essa história, todos os soldados estavam com medo daquele gigante, né? Todos estavam com medo do gigante. E aí, Davi estava indo ali não para matar um gigante, não para vencer o gigante, mas ele estava indo a mando do seu pai para levar comida para os seus irmãos, que já estavam ali naquele sofrimento, naquela peleja por 30 dias. E aí o Davi fala, mas o que está acontecendo aqui? E todas as pessoas que estavam ali, todos os guerreiros de Israel, todos os soldados preparados, falam, olha, esse gigante aí está desafiando o exército de Israel e nós estamos aqui com medo, ninguém quer enfrentar. E Davi pergunta assim, mas quem enfrentar esse gigante vai ganhar o quê? Né? Ele pensa na recompensa, isso é muito interessante na história. E aí os soldados falam, vai ganhar a mão em casamento da filha do rei, a filha do rei em casamento, o rei vai dar, vai parar de cobrar impostos da família, dessa pessoa que venceu o gigante, e também vai ganhar muito dinheiro, vai ser uma pessoa bem sucedida. E aí você já sabe o final da história, Davi foi lá, matou esse gigante, e às vezes, e muitas das vezes, nós estamos diante da nossa operação, daquilo que a gente tem que fazer, e se torna um gigante, se torna algo que a gente fica com medo, acha que não vai poder enfrentar,
acha que não vai poder vencer. E realmente, eu até acho que quando você estava sozinho, quando você não tinha chegado até aqui para ter esse conhecimento, esse método, né, que não só nós fizemos, eu e meu filho, minha família ali no Alburquerque, mas muitos alunos estão fazendo e tendo resultado. Você vai vir participar com pessoas que estão tendo sucesso, você vai ter orientação e a forma certa de derrubar esse gigante e vencer. Então é isso, nessa parte nós vamos estar acompanhando vocês, passando um método aqui, e você vai perceber que esse gigante com certeza não é tão grande como você imaginava. Então venha para cá, venha para esse lado aqui, para o Método Delivery 50K, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E eu desejo a vocês muito sucesso, que Deus abençoe e tudo que vocês coloquem as mãos venha prosperar. Então sejam bem-vindos ao Método Delivery 50K, e se você quer fazer sua inscrição, clica aqui no botão que está aparecendo aqui embaixo e se inscreva já. Bom, se você for finalizar a sua inscrição agora, você vai ter várias opções de pagamento. Você vai poder pagar através do Pix, cartão de crédito, boleto, através do saldo na Hotmart, se você tiver algum, enfim. São várias opções que você tem para poder fazer essa parte do pagamento, e você vai receber o acesso imediato através do e-mail que você colocar na hora de fazer a sua compra. Então você recebe um e-mail que você já vai ter um login e a senha para poder acessar todas as aulas gravadas. Mas além dessas aulas gravadas, além de você ter acesso àqueles anúncios prontos que a gente falou, todo aquele pacote de anúncios prontos, independente do nicho que você atue, para você adaptar para sua marca, você vai ter também acesso a cada 15 dias uma aula ao vivo com a gente, uma aula exclusiva para alunos, em que a gente vai se aprofundar sobre algum tema do curso e vai tirar as dúvidas de vocês, para que ninguém fique com nenhuma dúvida, tá? Então, você vai ter a oportunidade de ser uma das pessoas que vai fazer uma pergunta direto para a gente. E essas aulas ao vivo muitas vezes trazem muito valor para os alunos, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não colocou ali nas aulas gravadas, algum problema que a gente não sabia que as pessoas estavam enfrentando, algum problema que a gente já enfrentou, solucionou e não colocou lá no curso, e não está dentro da plataforma, dentro do curso gravado. Essas aulas ao vivo servem para trazer esses problemas e a gente entender exatamente quais são as dificuldades, quais são os gigantes que você está enfrentando aí no seu delivery, para que a gente possa trazer soluções para esses problemas específicos. Então, essas aulas ao vivo realmente são o poder para poder te fazer chegar mais rápido ainda até os 50 mil por mês de faturamento no seu delivery. Além dessas aulas ao vivo, você ainda vai ter uma garantia de 15 dias. Ou seja, a partir do momento que você acessa o Método Delivery 50K, você tem 15 dias. Se por qualquer motivo você se arrepender, tiver uma dor de barriga e precisar comprar um remédio, ou porque simplesmente você não gostou do método, acha que não vai servir para você, por qualquer motivo, você manda um e-mail ou clica em um botão e o dinheiro vai ser estornado totalmente de volta para você. Por lei, a gente tinha a obrigação de te dar 7 dias de garantia, mas a gente decidiu dobrar esse número, mais do que dobrar na verdade, porque a gente acredita muito nesse método, a gente acredita muito nos resultados que isso pode gerar na sua vida, na vida da sua família, no seu negócio, e por isso a gente quer que você tenha segurança e a tranquilidade de acessar o método sem maiores dificuldades. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como acessar, o que fazer, qual a forma de pagamento, em algum lugar dessa página vai ter um botão do WhatsApp em que você pode clicar nesse botão e entrar em contato direto com a nossa equipe de suporte para tirar suas dúvidas antes de finalizar a sua inscrição. E agora que você já conhece essa oportunidade, você tem 3 caminhos que você pode tomar. Ou você pode fingir que nunca viu isso aqui, que não teve acesso a essa oportunidade, que não viu nada do que a gente falou e segue a sua vida, fazendo aquilo que você já faz, tendo o resultado que você já tem e continua a vida do jeito que você seguiu até aqui, com o resultado que você tem. Se você está satisfeito com o resultado que você tem hoje, tá tudo bem e a gente vai continuar amigo. A segunda opção é você ter entendido tudo que a gente passou aqui, ter entendido que esse método funciona e aí, para não fazer esse investimento, que é um investimento muito baixo, de R$ 297, podendo parcelar em até 12 vezes, muito baixo, eu digo, em relação ao valor que isso vai trazer para você, você pode pensar assim, não, eu não vou investir esse dinheiro, eu vou tentar fazer sozinho. E as chances são que você vai cometer muitos erros nessa jornada, erros que a gente cometeu também, por isso que a gente sabe que você vai cometer. E erros que vão te fazer chegar no 50K muito mais devagar, ou até mesmo desistir antes de chegar lá. Mas, se você decidir tomar essa decisão, é por sua conta e risco.
Agora você tem uma terceira opção. A terceira opção é para você que realmente quer chegar aos 50 mil por mês de faturamento no seu delivery, realmente quer construir um negócio sólido, realmente quer conseguir ter dinheiro para fazer aquilo que você gosta, para poder aproveitar com a sua família, para poder fazer aquilo que você quiser, para poder realizar os sonhos que você deseja, e você quer fazer isso acompanhado. Você não quer percorrer essa jornada sozinho, você quer fazer isso com as pessoas que já percorreram essa jornada e com vários outros alunos que estão no mesmo caminho que você. Se essa for a sua decisão, seja muito bem-vindo ao Método Delivery 50K. Eu te vejo lá do outro lado. Clica no botão que está aqui embaixo e finaliza a sua inscrição agora, porque vai ser um prazer ter você lá com a gente. E quanto mais rápido você tomar essa decisão, pode ter certeza que mais rápido você vai conseguir implementar e ter os primeiros resultados. E mais rápido ainda você vai chegar aos 50 mil por mês no seu delivery.